Beleza, pessoal? Bom, no outro vídeo eu falei que ia usar um monte de instrumento, acabei fazendo tudo no cavaquinho. Esse aqui daqui a pouco eu troco de instrumento, tá bom? Bom, então aí na harmonia funcional básica 3, nós temos um lance aqui que é importante de comentar. Aí está escrito harmonia 4, mas na verdade é harmonia 3, tá? E é o seguinte, o que é uma sequência harmônica? Sequência harmônica ou clichê harmônico, é o que o nome diz, é uma sequência de acordes que se torna meio convencional de usar e que acontece em sequência, né? Então, a sequência mais famosa hoje em dia é o quadradinho, que é uma sequência de 4 acordes, que vai ser um assunto futuro. Eu gosto de trabalhar por passos. Então, na harmonia do sertanejo, lá da primeira, segunda e terceira da outra aula, né? Quem não acompanhou, procura aí, Harmonia Funcional Básica 2, uma das harmonias mais usadas, né, no Brasil, no mundo inteiro para acompanhar a música, ela não é uma sequência. Eu tenho que ficar vendo que acorde que vai, né? Então, por exemplo, quando eu pego o Chico Mineiro, por exemplo, eu tenho primeiro e quinto, depois o quarto grau aparece na frente, mas tem algumas músicas que fica o quarto aparece antes ou aparece junto com o quinto, quarto, depois vai para o primeiro. É uma questão mesmo de percepção e ouvido. Respondendo de novo ao amigo Darlan, não tem outro jeito de aprender isso, a não ser errando e treinando muito a percepção da mudança do acorde. Agora, essa harmonia que nós vamos ver hoje, que é o primeiro grau, segundo grau e quinto grau, que alguns professores chamam de 2, 5, 1, mas eu prefiro chamar de 1, 2, 5 mesmo, essa harmonia ela é uma harmonia muito básica, muito importante, né? Em muitas linhas de música. Eu não pus nenhum exemplo aí na descrição, aí na tabela, mas a gente pode dizer que vários sambas do Martinho, como Devagar, Devagarinho, Canta, Canta Minha Gente, Pequeno Burguês, Casa de Bamba, sendo que os 3 primeiros realmente são só os 3 acordes, a gente toca só com esses 3 acordes na sequência. E existem músicas que tem mais acordes que podem ser tocados só com esses 3, né? Então a sequência é 1, 2, 5. Então primeiro grau, segundo grau menor e quinto. Se eu pegar em Dó vai ser Dó, DM e G7. Se eu pegar em D, D, EM e A7. Então, por exemplo, que nem o Devagar, Devagarinho tem uma versão que é em Ré, né? Que ele gravou 2 vezes, uma em Fá e uma em Ré. Então em Ré menor seria, Ré maior seria. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, A7 é devagar. É devagar, é devagarinho. Fechou o ciclo e vai recomeçar. Tem uma variação desse ciclo, mas não vem ao caso hoje. Mas eu acho importante explicar para vocês o seguinte, como é que pensava o músico lá antigo, sem informação? Ele tocaria essa música só com o primeiro e quinto grau. Harmonia funcional 1. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, A7. É devagar e ficaria. É devagar, é devagar, é devagarinho. Um dia um músico inquieto percebeu que cabia mais coisa, que estava vazio, né? E ele foi, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, EM, é devagar, A7, é devagar, é devagar, é devagarinho, certo? Esse mesmo músico inquieto depois pode ter descoberto um quarto acorde, que nesse caso, por opção, não usaram nessa música, que seria devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, mas que é um assunto para o futuro. Mas justamente por isso que algumas músicas que até cabe esse acorde, a gente pode tocar sem ele, e ainda assim encaixar a harmonia de 3, né? Por exemplo, pensa no G, em G olhando a tabela, vamos ver que é Sol, Lá menor e Ré com sétima, G, A, M e D7. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Se eu quiser tocar além D, mesma coisa. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Eu mudei a tonalidade, né? Se eu quiser tocar além C, C e DM e G7. Só olhar a tabela e decorar. Tem que decorar, não tem jeito. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. E vai embora. André, mas não caberia esse quarto acorde? Sim, mas como eu já disse, nós estamos pensando em pessoas que estão começando agora a estudar harmonia e que estão usando as harmonias primárias para depois entrar em outras, né? Então, 3 acordes aí.
Gente, aí o samba a gente consegue tocar muita coisa assim, né? É muito mesmo. Mas não é só o samba, tá? Então, por exemplo, se eu fosse pensar na viola, né? Existe Índia, aquela música Índia. Primeira parte dela, por exemplo, ela é tocada em menor. Não é o caso da nossa harmonia hoje. Mas quando eu vou para a segunda parte dela, que eu pego o E, eu vou para esse acorde. Então a segunda parte da Índia usa essa sequência. Primeiro grau, segundo grau menor e quinto grau, que seria o E, o F sustenido, o M e o B7. Índia, sangue tupi, tens o cheiro da flor. Ô André, e a primeira parte que é menor, como é que vai ser? Gente, a gente vai aprendendo devagar, né? Você não é só benzer o aluno sair tocando, não é fazer uma mandinga e o cara sai arrebentando, apesar das lendas aí, né? Você tem que estudar. Se fosse tocar índio em A, seria A, o BM, o Si menor, e o E7. Aqui falando no viola cebolão em Mi, tá? Índia, a sua imagem sempre comigo vai, tá? Nunca se esqueçam de que quando eu vou estudar harmonia, eu estou pensando em outro... Por que chama harmonia funcional? Porque funciona. Eu estou pensando em muitos momentos que talvez em um momento ou outro da minha vida eu esteja num lugar sem nada, sem pasta, sem internet, sem nada, e tenho que acompanhar uma pessoa. Ou então a música está numa tonalidade e a pessoa pede outra, né? Então você tem essa mobilidade. Um minutinho. Por exemplo, existem alguns reggaes que já fizeram muito sucesso, que também são tocados só com esses três. G. Eu fui, aí, pro outro D7, lado de lá, G. Eu fui, aí, Brasil, D7, Jamaica. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, só os três. Uma música para quem é católico, muito conhecida, é Oração pela Família. Oração pela Família você consegue tocar com 4 acordes, até com mais. Mas dá para tocar ela com 2, só o primeiro e o quinto grau, e dá para tocar ela com esses 3. Então eu posso pegar a Oração pela Família, vamos supor, Fá. Seria F, o GM e o C7. Professor, tom ruim, né? Vai fazer o quê? Alguém pode pedir, então tem que decorar. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Pedindo desculpa aí aos queridos alunos que são evangélicos, né? Eu mesmo também não sou católico. Mas tem uma música da Igreja Católica também, a Oração pela Família é inteira desse jeito. Tem uma outra música da Igreja Católica também, do mesmo compositor, que é o Padre Zezinho, que é Maria de Nazaré, que a primeira parte também se encaixa nessa tabela. Maria de Nazaré, D7. Maria me cajetivou. Tem gente que toca ela inteira, assim. Apesar que a segunda parte eu não tocaria dessa maneira, tá? Tem muita passagem, mas a primeira é assim. Uma outra música do mesmo compositor, que chama O Certo Galileu, também só 3 acordes. Um certo dia, de minha beira-mar, apareceu um jovem sem Galileu. Tá. Professor, mas eu sou músico, toco sertanejo, por que eu tenho que aprender essa harmonia? Porque na Índia, eu já mostrei a segunda parte da Índia, é essa harmonia, né? Então não tem esse negócio. Quando você quer realmente tocar de ouvido, você tem que começar aprendendo devagar. Aqui no caso, eu aconselho, inclusive os meus alunos aqui nos vídeos, a gastar bastante tempo na primeira harmonia. E depois, dependendo do estilo, escolher. Por exemplo, para o pagodeiro, para o sambista, essa harmonia é mais importante que aquela primeira. A harmonia funcional 3 é mais importante que a primeira. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço.